dia! Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Hoje a gente vai falar sobre o Império Napoleônico, ok? Vou dar uma aceleradinha no conteúdo para na próxima aula, que vai ser, nós vamos fazer a correção dos exercícios através do Hangout, aí eu consigo corrigir os exercícios de todas as turmas, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, Napoleão Bonaparte, como a gente viu no último conteúdo, ele deu um golpe. E depois desse golpe de Napoleão Bonaparte, o governo era composto por um consulado. E como era formado esse consulado? Eram 3 membros, Napoleão Bonaparte e mais 2 conselheiros. Isso era para quê? Para evitar que o poder ficasse todo centralizado nas mãos de uma só pessoa. Por isso a formação então desse consulado. E aí a gente vai falar de uma estabilidade política. E o que vai mudar, né, durante esse período? As invasões externas, por exemplo, elas vão ser contidas, vão ocorrer algumas vitórias, na verdade, com os países, né? Principalmente os países inimigos da França. Vai ser criado o Banco da França, vai ser estimulado o desenvolvimento econômico, o incentivo à indústria, à agricultura, vão ampliar as obras públicas. Por quê? Porque ampliando as obras públicas gera um emprego e faz a economia circular, né? Porque se gera emprego, vai aumentar o poder de compra e assim gera um efeito dominó. E isso é bom economicamente falando para a população, né? Os defensores da monarquia vão ser anistiados. O que é ser anistiado? É receber o perdão político por eles defenderem a monarquia. Já que não existia mais a monarquia, não tem por que manter essa punição para quem defendia a monarquia, né? E foi estabelecida a censura à imprensa e ao teatro. Quer dizer, mesmo não havendo a monarquia, mesmo não havendo poder centralizado, eles vão querer continuar controlando a ação das pessoas. E como eles vão fazer isso? Através da censura, da imprensa e do teatro, porque aí só vai ser publicado, só vai ser divulgado o que for de interesse dos governantes. E por isso, então, essa censura, tudo bem? É importante a gente lembrar que a censura, ela vai funcionar como uma forma de controle, tá? Por isso que a gente deve pensar muito quando a gente fala de censura, quando a gente fala de intervenção militar, porque tanto a censura quanto a intervenção militar, elas são uma forma de manipulação da população, tudo bem? A educação, ela vai ser considerada responsabilidade do Estado, ou seja, mais uma vez volta-se a formação militar dos jovens, mais uma vez criando os jovens para uma vida de monarquia, para uma vida de censura, para uma vida militar, que é uma situação que eles vão aprender a manusear a população, tudo bem? Uma população massificada, controlada pela censura. Napoleão vai reconciliar o Estado com a Igreja. Por que dessa importância? Gente, a Igreja, ela tem muita influência e essa influência é muito favorável ao Estado. Então não é de interesse do Estado estar rompido com a Igreja. Para eles é interessante a aliança porque um fortalece o outro. E essa grande popularidade que tem a Igreja, essa grande influência é de interesse do Estado. Por isso que Napoleão vai fazer essa reconciliação e vai tentar fazer a Igreja entender essa questão dos territórios, né, que foram confiscados. Ele vai tentar fazer uma lavagem cerebral nos membros do clero para que eles aceitem esse confisco de territórios, tudo bem? Por isso que é importante essa conciliação do Estado com a Igreja, ok? Olha só, em 1804 foi aprovado um Código Civil que estabelecia igualdade dos cidadãos perante a lei. A gente sabe que mesmo havendo o estabelecimento dessa igualdade dos cidadãos perante a lei, essa igualdade dos cidadãos perante a lei propriamente dita, ela nunca
existiu e nunca vai existir. É uma das leis que ela nunca vai sair do papel. Porque quer queira, quer não, muitas vezes tem uma distinção por questões, óbvio, né, financeiras. As pessoas de classe mais elevada acabam sendo um pouco, bastante privilegiadas, né? Questões de homens e mulheres, tudo isso a gente sabe que acaba tendo uma diferenciação. A garantia da propriedade privada. Do que adianta ter a garantia de você ter a propriedade privada se você nunca vai ter dinheiro para comprar a sua propriedade privada por causa da desigualdade social? Também não vai adiantar nada, né? A proibição de sindicatos e de greves. Isso por quê? Por que dessa proibição? Porque o Estado quer dominar, o Estado quer comandar e ele não quer dar vez e voz para a população, para o trabalhador. Por isso a proibição de sindicatos e greves, tá? Restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. Galera, muito tempo demorou para que eles entendessem que a mão de obra escrava não era a mais viável, que a mão de obra escrava não era a que mais compensava. Isso aí, como eu já falei para vocês, demorou muito tempo para que fosse visto, para que fosse enxergado dessa maneira. Tudo bem? Esse Código Civil, ele vai ser conhecido, ele vai ficar conhecido como Código Napoleônico. E vai ser o Código Napoleônico que vai inspirar a nossa Constituição, a Constituição brasileira, tá? E esse Código Napoleônico, ele é a base do direito romano, tudo bem? Olha, a Inglaterra, como a gente viu, ela se tornou, com o tempo, uma grande potência naval, comercial e automaticamente industrial, até mesmo em função da Revolução Industrial, que ela foi o berço, né? E aí, o que vai acontecer? Esse grande desenvolvimento, esse grande destaque da Inglaterra vai incomodar, na verdade, a França. E o que vai acontecer, gente? Através dessa rivalidade entre França e Inglaterra, a gente vai ver que vai acontecer várias batalhas, várias disputas entre essas grandes potências devido a essa rivalidade, né? A Inglaterra, potência naval, comercial e industrial, ameaçava o expansionismo francês, liderando muitas coligações que foram contra a França desde a época da Revolução até o fim do Império Napoleônico. Em 1805, a Marinha Britânica derrotou a frota de Napoleão e essa batalha foi chamada Batalha de Trafalgar. A campanha militar francesa vai dominar várias regiões, inclusive a Prússia e a Áustria, vai destruir o que restava do Sacro Império Romano Germânico e a essas novas conquistas, Napoleão vai dar o nome de Confederação do Reno. Então, essas novas conquistas, Napoleão vai denominar de nova Confederação do Reno. E aí, gente, o que a França vai fazer para tentar frear a Inglaterra? Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental. E o que vem a ser esse bloqueio continental? Ele vai proibir que os países europeus mantenham comercialização com a Inglaterra. Professora, mas vai proibir como? Quem descumprisse esse decreto seria atacado, seria invadido. Óbvio que alguns países vão ter verbas em cofre para conseguir esse isolamento comercial com a Inglaterra por mais algum tempo. Mas outros países, eles não vão ter dinheiro em caixa para conseguir fazer isso, como por exemplo Portugal. Quando eu falo de Portugal, a gente tem que analisar Portugal e Brasil, porque Brasil era colônia de Portugal, Portugal era metrópole e Brasil era colônia. Então a gente tinha que obedecer às ordens vindas de Portugal, né? Então, nós enquanto Portugal colônia, né? Nós éramos colônia de Portugal, a gente vai fazer comercialização clandestina. A gente vai fazer essa comercialização com a Inglaterra sem a França saber. E aí o que acontece? Quando a França descobre que a gente está fazendo o jogo duplo, eles mandam invadir Portugal.
E aí, quando eles vão invadir Portugal, a Inglaterra dá cobertura para a família real que sai fugida de Portugal e vem para o Brasil, e é onde a gente começa a ter o nosso cenário de independência, mas isso a gente vê posteriormente, tudo bem? Então esse bloqueio vai ser decretado, alguns países vão seguir, outros não conseguem por muito tempo. A Rússia, por exemplo, vai furar esse bloqueio, vai ser invadida em 1812, quando a Rússia finalmente vai se dispor ao combate, as tropas napoleônicas vão estar reduzidas e quase um quinto de sua formação original vai estar arrasada pela fome, pelo frio. Então, eles já vão praticamente entrar numa batalha contra um país detonado, destruído. Eles já estavam com o exército enfraquecido. Tudo bem? Então, essa derrota da Rússia vai encorajar outros inimigos europeus, Inglaterra, Prússia, Áustria, a se unirem àquele país, né, para tentar um contra-ataque, digamos assim, né? E esse contra-ataque vai gerar a assinatura de um tratado, que vai ser o Tratado de Fontainebleau. Vai ser através desse tratado que eles vão abrir mão do trono da França e vão, no caso do Napoleão, né, vai abrir mão do trono da França e vai se exilar na ilha de Elba. Professora, o que é exilar na ilha de Elba? Ele vai se esconder lá, tá? Ele vai se isolar. Só que o que acontece? Ele não vai conseguir se isolar lá por muito tempo, ele vai voltar para a França, vai ficar mais um breve período como o líder político da França, que vai ser o período que a gente vai chamar de governo dos 100 dias, e depois ele se isola em uma outra ilha, onde ele vem a falecer, tudo bem? Preciso falar também do Congresso de Viena. O que era esse Congresso de Viena? Era como se a gente fosse andar para trás. Eles queriam voltar a devolver o governo dos países a seus antigos monarcas antes da Revolução Francesa. É óbvio que os países que tiveram envolvidos nessa luta e que saíram vitoriosos não vão aceitar esse Congresso de Viena, tudo bem? E também precisamos falar da Santa Aliança, que vai ser uma união, uma aliança entre Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria e França. Qual era o objetivo dessa Santa Aliança? Reprimir as revoltas contra as divisões territoriais em 1815, combater a expansão de ideias liberais que levaria a burguesia ao poder. Então eles queriam impedir esses movimentos de libertação colonial. É como se esses movimentos fossem uma doença contagiosa e eles queriam. Então olha só, a Santa Aliança era composta por Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria e França, e tinha o objetivo de reprimir as revoltas contra as divisões territoriais de 1815. Eles não queriam voltar como era antes, né? Eles queriam combater os ideais liberais, que esses ideais liberais levariam a burguesia ao poder. Então eles queriam impedir isso, que na verdade era uma libertação, né, colonial. Vai que a moda pega, vai que todas as colônias passem a ter ideia liberal e que queiram se tornar independentes das suas metrópoles. Não era isso que eles queriam, né? E aí também vai acontecer a Revolução Liberal do Porto em 1820. O que é isso? Eles vão chegar para o imperador, né, para o rei, Dom João VI, e vão falar assim: ó, seu rei, você foi embora de Portugal porque a França estava invadindo. A França já invadiu, nós já detonamos tudo, eles já foram embora, já não tem mais ninguém aqui, então é hora de você voltar, né? Só que a condição para que ele voltasse era que tivesse uma constituição, então seria uma monarquia constitucional. E aí, Dom João vai ficar pensando e ele vai acabar decidindo por voltar. Por quê?
Porque se ele não voltasse, ele perderia o reino de Portugal. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para Portugal, mas vai deixar o seu filho, que era Dom Pedro, aqui no Brasil, para ele não perder nenhum dos dois impérios. Tudo bem? Porque perder território significa perder dinheiro e perder poder. E tudo que a gente sabe que uma nação não quer é perder dinheiro e poder. Tudo bem? Então, para a gente concluir isso daí, vocês vão providenciar para mim os exercícios da página 118, do número 1 ao número 12. Tudo bem? E na próxima aula nossa, que provavelmente será no Hangout, a gente faz a correção ao vivo. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula.